Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais para o 7º e 8º ano. Eu sou a professora Ana Melo e aqui estou uma vez mais. A temática de hoje é a gestão de resíduos, dar continuidade à aula passada e o uso sustentável dos recursos hídricos. Já têm junto de vós o caderno diário e o material de escrita? É que era importante para passarem o sumário para que ao longo da semana pudessem fazer uma pesquisa sobre estes temas e realizar alguns exercícios do vosso manual para consolidar as aprendizagens da aula de hoje. Então, o sumário prende-se com o tratamento e a gestão dos resíduos na prevenção da poluição, a importância da gestão sustentável dos recursos hídricos para a saúde humana. Vamos lá, vamos passar então o sumário. Já passaram? Sim, já tiveram tempo? Ótimo. Então vamos recordar o desafio da última aula. Na última aula lancei-vos um desafio intitulado Dá vida aos teus resíduos. Solicitei que construíssem um objeto funcional ou uma obra de arte a partir de resíduos que tivessem em casa. Fizeram o desafio? Foi fácil de resolver este desafio? Sim? Então, como não chegaram até mim os vossos trabalhos, infelizmente, vou-vos apresentar alguns trabalhos dos alunos do agrupamento de escolas de Alcanena que também aceitaram este desafio e realizaram alguns dos trabalhos. Vou projetar alguns destes trabalhos então. Aqui temos alguns alunos que realizaram porta-lápis com diversos materiais. Um primeiro recorrendo, por exemplo, a rolos ao interior de rolos de cozinha, com uma base de um pacote de leite e depois decoraram com folhas de rascunho. O segundo exemplo, temos um porta-lápis feito a partir de uma caixa de sapatos e a tampa serviu para fazer de separadores. Por último, o último porta-lápis foi feito a partir de um frasco de vidro, utilizando um frasco de vidro de uma embalagem de café. Também temos ali um mielheiro, que foi feito a partir de uma embalagem de conserva, que depois foi decorado com um cachecol antigo da aluna. Portanto, aqui está a reutilização de alguns resíduos. Só mais alguns exemplos. Há quem tenha, alunos que tenham aproveitado algumas embalagens, quer de pacotes de leite, de iogurtes ou mesmo num garrafão de água para transplantarem as suas culturas, como a hortelã, um morangueiro ou uma outra planta e assim terem um vaso a partir de resíduos que tinham por casa. Achei extremamente interessante um aluno que, a partir de uma lata de um refrigerante com parafusos e arame, fez a sua mini churrasqueira e depois tentou comprovar se ela realmente funcionava. Mas não resisti e trouxe também aqui para o estúdio alguns outros trabalhos que, no fundo, para além de objetos funcionais, não deixam de ser também obras de arte. Infelizmente, não pude trazer todos os trabalhos. Temos aqui um jogo de matraquilhos, utilizando então alguns materiais. Eu não vou ter tempo de explorar todos os materiais, todos os resíduos que os alunos utilizaram. Aqui temos um mielheiro, um porta-guardanapos, um regador, marcadores de livros, um candeeiro em formato de porco, utilizando aqui uma embalagem de lexívia, aqui um porta-escovas, um suporte para a maçã, transportar, por exemplo, a maçã para a escola, ou mesmo um candeeiro a partir também de uma embalagem de leite e recorrendo depois a algumas embalagens de garrafas de plástico. Muitos destes fios elétricos utilizados nestes dois candeeiros e casquilhos existiam lá por casa. Portanto, os alunos, no fundo, utilizaram resíduos para produzir os seus objetos funcionais e que não deixam também de ser obras de arte. Mas ainda não ficaram realmente contentes com estas propostas? Acreditam que não é possível fazer verdadeiras obras de arte que até possam estar eventualmente em museus? Então, vou-vos mostrar. A exposição Rethink de Ricardo Ramos esteve patente no Museu da Água, em Lisboa, de setembro a outubro de 2019. Vamos ver um pequeno trecho desta reportagem em que nos mostra que realmente a partir de resíduos também se pode fazer obras de arte e que podem ficar expostas no museu. Pedaços de esferovite, palhinhas, cordas, embalagens de diversos produtos. A lista de objetos que vão parar ao mar todos os dias não acaba aqui.
Este é o cenário da exposição de Ricardo Ramos no reservatório do Museu da Água até outubro. Mas é também uma realidade que, apesar de chocar quem aqui chega pela primeira vez, está presente em cada vez mais rios e oceanos em todo o mundo. Tudo começou como um hobby, recolher lixo das praias com os filhos e guardá-lo em casa, na garagem. Mas deixou de ser suficiente. Esse mesmo lixo, nas mãos de Ricardo Ramos, passou a ser transformado em obras de arte que assina como Chico Gaivota. Peças que estão expostas ao lado daquilo que, à primeira vista, já não tem utilidade alguma. Ora bem, todos os dias nós produzimos resíduos. O importante é tentar reutilizá-los ou fazer uma separação seletiva dos mesmos. Vamos retomar a questão da aula anterior, como minimizar problemas ambientais causados pelos resíduos. Ora bem, se bem se lembram deste esquema do tratamento e hierarquia de resíduos, já na aula passada tínhamos abordado a política dos 3 R's, os 3 tratamentos de gestão de resíduos mais favoráveis: a redução, a reutilização, como acabámos de ver alguns exemplos, e a reciclagem ou separação seletiva de resíduos. Hoje vamos apresentar mais algumas formas de tratamento e gestão de resíduos. A compostagem, que iremos falar de seguida, ou valorização de resíduos orgânicos, a incineração e, por último, os aterros sanitários. Esta hierarquia mostra-nos que a incineração e os aterros sanitários são o menos favorável, mas não deixam de ser uma forma de tratamento de resíduos. Vamos tentar privilegiar a sua valorização, a valorização dos resíduos, mas, se não houver possibilidade, então incinerar ou enviar os resíduos para os aterros. Então, vamos aqui tentar, não sei se vocês alguma vez já ouviram falar do que é isto de compostagem. Ora bem, a compostagem é um processo biológico que permite decompor resíduos orgânicos por ação de micro-organismos e na presença de oxigênio, gerando um composto que pode ser utilizado no solo como fertilizante. Podemos estar aqui a falar de compostagem doméstica e temos ali um exemplo de um compostor doméstico. Claro que isto é para habitações que possam ter um quintal, uma horta, um pequeno jardim, o que tem a possibilidade de ter um compostor. Mas não há necessidade também de comprar. Também vocês podem construir o vosso compostor, por exemplo, a partir de paletes que tenham por casa. Ora, mas que resíduos orgânicos são estes que podem ser valorizados então num composto que servirá para fertilizar os solos? Ora, pois bem, têm origem, por exemplo, na restauração, nas cantinas escolares, nos mercados e nas habitações. Normalmente designamos por resíduos verdes e por resíduos castanhos. Os castanhos são palha seca, erva seca, relva seca, e os verdes são aqueles que nós designamos pelas cascas dos vegetais e da fruta crua, ou, por exemplo, pelas borras de café, ou por cascas de ovo, que são todas migadas e que podem, então, ser reaproveitadas, portanto, ser valorizadas enquanto resíduos orgânicos. Ora, pois bem, este processo de tratamento de resíduos orgânicos tem vantagens. Primeiro, porque vai valorizar os resíduos orgânicos e voltar a reintroduzi-los no solo, reduz a quantidade de resíduos enviados para o aterro sanitário, aumentando assim a sua vida útil, promove o envolvimento de cidadãos em mudanças de estilo de vida. E ainda é possível a produção de energia elétrica. Mas atenção, produção de energia elétrica só se estivermos a falar em centrais de compostagem ou centrais de valorização orgânica que alguns municípios têm. Ora bem, o mais importante e sempre que possível é que não coloques os resíduos orgânicos no lixo indiferenciado. Sempre que possível, valorize-os. Mas há quem considere que este processo tem desvantagens. Desvantagens como assim? Por exemplo, que deitam maus odores, maus cheiros. Às vezes isso acontece, e se estivermos a falar na compostagem doméstica, porque o composto, os resíduos podem ter um excesso de umidade, ou porque então, por exemplo, os resíduos estão muito compactados. Outra desvantagem que costumam apontar é que pode atrair, por exemplo, alguns insetos e animais. Ora, isso também só acontece na compostagem doméstica se forem colocados materiais menos próprios ou que não são próprios para fazer a compostagem. Alguma dúvida sobre a compostagem?
Se tiverem dúvidas e se quiserem eventualmente passar a fazer compostagem, a valorização então orgânica em vossa casa dos resíduos orgânicos, podem consultar os vossos manuais e, assim que possível, aceder através da internet, ainda uma biblioteca municipal ou depois quando regressarem à escola e verificarem realmente todos os passos para poder fazer a compostagem doméstica. Ora, um outro processo de valorização de resíduos é a incineração. Ora bem, este é um processo de queima de resíduos que não podem ser aproveitados através de processos de reciclagem ou de compostagem. Há quem lhe aponte vantagens, como, por exemplo, mais uma vez, reduz a quantidade de resíduos que são enviados para o aterro sanitário, destrói micro-organismos que causam doenças e que estão contidos principalmente no lixo hospitalar. E ainda é possível produzir energia elétrica. Não acreditam? Então vamos ver um pequeno vídeo da Lipor que nos mostra que é possível, se estivermos a falar em centrais, em incineradoras, produzir energia elétrica a partir da queima de resíduos. Estejam atentos. Fica bem. Tchau, fica. Que fixe. Tchau, pessoal. Até à próxima. Bem, grande filme. Giro, temos que ir numa atuação de cinema cá em casa. Pois é, agora temos é que arrumar isto tudo. Mas já viste o bicho que só numa tarde? Vale é que muitas dessas coisas são separadas para a reciclagem. As latas, as garrafas. Sim, mas e os restos de comida, papéis com gordura para o lixo não servem para nada. E se eu disser que o lixo comum serve, por exemplo, para ver televisão? O que deitamos para o caixote do lixo é um recurso energético precioso que pode dar luz à nossa vida. A Central de Valorização Energética da Lipor procede ao tratamento dos resíduos sólidos urbanos indiferenciados mediante um processo térmico controlado que produz energia elétrica. Com uma capacidade de processamento de 1000 toneladas por dia, a Central de Valorização Energética da Lipor é autossuficiente em termos energéticos, utilizando 10% da sua produção para a iluminação e debitando os restantes 90% na rede elétrica nacional. Bem, nunca pensei. Afinal, o lixo comum tem muito valor. Uou, faltou a luz. Ah, és tu. Mas nunca falta lixo. E do lixo faz-se luz. Ora bem, no entanto, a este processo também são apontadas algumas desvantagens, nomeadamente associadas à possibilidade de emissão de gases poluentes para a atmosfera, entre outros. Agora vamos passar aos aterros sanitários, que são locais de deposição e acumulação controlada de resíduos que não são passíveis de ser valorizados e reduzindo problemas ambientais. Ora, para ficarem um pouco mais esclarecidos sobre resíduos sanitários, eu vou passar aqui uma animação da aula digital da Leia para ver como é que é construído, então, um aterro sanitário. Vamos estar atentos. Ai, desculpem, tenho que voltar aqui para trás porque esta animação não correu. Inicialmente é escavado um aterro. O fundo do aterro é compactado e impermeabilizado com um plástico polietileno para que os solos não sejam contaminados. Por cima é colocada uma camada de brita que permite a drenagem dos líquidos formados durante a decomposição dos resíduos. São ainda instalados tubos que conduzem para a superfície os gases produzidos pela decomposição do lixo. O aterro deve ser completamente vedado de forma a evitar descargas clandestinas de resíduos e a entrada de animais. Após o início da deposição dos resíduos, é colocada a cada 5 metros uma camada impermeabilizante com plástico ou argila, por exemplo. Todos os dias os resíduos depositados são cobertos. A água da chuva que cai sobre o lixo do aterro acaba por se juntar ao líquido libertado pelo lixo, dando origem aos lixiviados. Estes são encaminhados por calhas para uma lagoa de acumulação para serem tratadas posteriormente no METAR, Estação de Tratamento de Águas Residuais. O lixo liberta gases, biogás, que são captados por uma rede de tubos verticais.
O biogás sobe por estes tubos até à superfície do aterro. O biogás é depois queimado ou valorizado para a obtenção de energia. A quantidade de resíduos que chega ao aterro é controlada. Existe uma central que coordena e monitoriza a atividade do aterro. Quando o aterro esgota a sua capacidade, é fechado e selado com camadas de terra. A maior parte dos aterros selados são depois transformados em zonas verdes. Ora bem, então agora que vocês já viram como é que é construído um aterro sanitário, vamos apontar algumas vantagens deste tratamento, desta forma de tratamento e gestão de resíduos. Portanto, são locais de acesso restritivo dado, permitem reduzir a poluição das águas subterrâneas com aquela camada impermeabilizante. Existe a possibilidade da utilização de biogás, nomeadamente para a produção de energia elétrica, a ser utilizada nas próprias infraestruturas. Também proporcionam a recuperação da paisagem após a selagem do aterro, após o final de vida útil do aterro. Mas também traz desvantagens. Por vezes é polémico o local da implantação do aterro, devido aos odores, entre outras desvantagens. No entanto, os aterros sanitários vieram a substituir as lixeiras que já estão erradicadas em Portugal desde 2002. Ora bem, como desvantagens da lixeira eram apontadas o acesso não controlado e não vedado, problemas ao nível visual, ambiental e na saúde das pessoas, bem como também a contaminação do solo e das águas, quer subterrâneas, quer superficiais, porque eram colocados os resíduos diretamente no solo, e ainda a libertação de gases com odor intenso e sem possibilidade do seu aproveitamento. Alguma dúvida? Não? Então, temos estado a falar apenas da gestão e tratamento de resíduos sólidos, mas não se esqueçam que na última aula eu falei que os resíduos também podiam ser classificados, quanto ao seu estado físico, em sólidos, líquidos ou gasosos. Ora bem, as águas poluídas, as águas residuais, que provêm, são de origem doméstica, industrial e agropecuária, também devem ser tratadas em estações de tratamento de águas residuais, vulgarmente designadas por ETAR. Ora bem, ocorrem várias etapas de tratamento destas águas antes de elas serem devolvidas ao meio ambiente. Mas na próxima aula de Físico-Química, a professora Susana irá-vos explicar todas estas fases de tratamento das águas residuais. Não percam essa aula. Então, qual é que é a importância das ETARs? E temos aqui uma visão aérea da ETAR do AVE. Eliminam resíduos e agentes patogénicos das águas residuais, permitem a devolução das águas aos rios ou ao mar sem constituir ameaça ao meio ambiente e à saúde. Portanto, extremamente importante. Vamos agora fazer um exercício para ver se realmente vocês perceberam estes processos que abordámos agora. Ora bem, vamos estabelecer a correspondência entre os processos de tratamento de resíduos e a respectiva designação. Vamos lá ver se estiveram atentos. Onde é que ocorre o tratamento de efluentes ou águas residuais de origem industrial, doméstica e agropecuária? O que vos parece? Como é que se chama este processo? Será compostagem, incineração, aterro sanitário ou ETAR? É isso mesmo, é numa ETAR. E qual é o processo que valoriza a matéria orgânica por decomposição através de micro-organismos? É isso mesmo, é a compostagem. E em que processo é que é feita a queima de resíduos com vista à valorização energética? Muito bem, a incineração. E por último, o local de deposição controlada de resíduos, quando não existe nenhuma outra forma de tratamento, é feita num aterro sanitário. Parece que não há dúvidas relativamente a esta matéria, então vamos lançar a próxima questão problema. Já que estamos aqui a falar de água, estamos a falar de águas residuais, por que é que é tão importante fazer uma gestão sustentável da água? Não se esqueçam que a água é um recurso natural. Está bem? Ainda se lembram o que é que são recursos naturais? Recursos que o homem extrai da natureza para satisfazer as suas necessidades. Ora, pois bem, então, em maio de 1968, foi proclamada pelo Conselho da Europa a Carta Europeia da Água e que tem como base 12 princípios para a gestão e proteção dos recursos hídricos. Vamos apenas aqui apontar alguns desses 12 pontos básicos da Carta da Água. O primeiro em que não há vida sem água, e se bem se recordam, a vida começou nos oceanos, portanto o primeiro ser unicelular apareceu nos oceanos no período pré-câmbrico. Desculpem, na era pré-câmbrica, ou no intervalo de tempo pré-câmbrico.
Portanto, a água também é um bem precioso e indispensável a todas as atividades humanas, desde a agrícola à industrial, é uma base de ecossistema, serve para a produção de energia elétrica, é usada nas nossas casas para a alimentação, para a higienização e ainda também para formas de lazer. Ora, não podemos esquecer de apresentar um recurso hídrico que é um conjunto de águas disponíveis ou mobilizáveis em quantidade e qualidade suficientes para um fim determinado num dado local durante um período de tempo apropriado. Portanto, esta é a definição que se encontra no Glossário Internacional de Hidrogeologia da Unesco. Agora vamos ao ponto 2, que também queremos explorar. Os recursos de água doce não são inesgotáveis. É indispensável preservá-los, administrá-los e, se possível, aumentá-los. Vamos reparar neste esquema. Estão aqui 100 gotas. 100 gotas que representa a água total da água. 97 destas gotas corresponde a 97% de água salgada. E apenas 3% estamos a falar de água doce. Apenas 3 gotinhas que aqui estão em baixo representam a água doce. Mas dessa água doce, 2 dessas gotas acabam por estar associadas a 77% de água que está sob a forma de gelo nas calotes polares, nos icebergs. Então, qual é que é a água que está disponível para o ser humano? 1% da água, águas superficiais, e alguma da água subterrânea. Como veem, muito pouco, daí a necessidade de ser preservada e, se possível, ter algumas medidas de precaução para um uso sustentável, então, da água. Ora bem, o ponto 4 da água diz que a qualidade da água deve ser mantida a níveis adaptados à utilização para que está prevista e deve, designadamente, satisfazer as exigências da saúde pública. Ora, ainda temos aqui mais um ponto, o ponto 10, em que diz que a água é um património comum, cujo valor deve ser reconhecido por todos e que cada um tem o dever de economizar e de utilizar com cuidado, independentemente do setor, quer seja setor urbano, quer seja setor agrícola ou industrial. Existem metas para 2020 em termos de desperdício de água associado ao sistema de condução da água. Espera-se que o desperdício associado ao sistema de condução da água no setor urbano em 2020 atinja apenas os 20%, no setor agrícola os 35% e no industrial os 15%. Ora bem, mas que medidas então visam o uso sustentável da água? Por exemplo, a rega gota a gota, que não é só no setor agrícola, mas se eu tiver um quintal, uma pequena horta ou um pequeno jardim, também posso aplicar a rega gota a gota e é uma forma de uso sustentável. O horário da rega também deve ser feita ou ao amanhecer ou ao anoitecer. O redutor de caudal, que vai permitir então que haja um menor desperdício de água. E quando estamos a utilizar a máquina da louça ou da roupa, tentar utilizar com a carga máxima para não haver desperdício de água. Ora bem, importante, reduzir o consumo de água. Claro que reduzir ao essencial. Reutilizar a água sempre que possível e ainda tratar as águas residuais nas hectares. Estas são algumas medidas que visam então o uso sustentável da água. Para ver se vocês realmente sabem como poupar água, vamos fazer aqui um quiz da escola virtual. Estão preparados? Então vamos lá. Ora bem, é importante diminuir o consumo da água na escola e em casa, uma vez que esta apenas é importante para o ser humano. Será esta afirmação verdadeira ou será esta afirmação falsa? Pensem um bocadinho, é falsa, exatamente. Ora, próxima questão. Ao desperdiçarmos água, estamos a alterar a sua qualidade? Será que ao desperdiçarmos água estamos a alterar a sua qualidade? Então esta afirmação é o quê? Verdadeira ou falsa? Pensem um bocadinho. Exatamente, esta afirmação é falsa. Muito bem, estiveram atentos. Então, e agora? A análise de consumo de água é importante para avaliar a eficácia do plano de poupança? Esta afirmação será verdadeira ou será falsa? Pensem um bocadinho. Exatamente, ela é... aí está. E agora, devemos ter muita atenção a fugas de água em torneiras e canalização. Isto é verdadeiro ou é falso? Pensem um bocadinho.
Devemos ter atenção para poupar água, devemos ter atenção a fugas de água nas torneiras a canalização. Claro que esta afirmação é verdadeira. Depois, a utilização consciente e sustentável da água permite reduzir os seus gastos. Será esta afirmação verdadeira ou falsa? Pensem lá um bocadinho. Então, o que é que acham? Exatamente, é uma afirmação verdadeira. Os redutores de caudal que falámos ainda há pouco, será que tornam as torneiras menos funcionais? O que é que acham? Pensem um bocadinho. Será esta afirmação verdadeira ou falsa? Pois bem, é falsa. Não interfere na qualidade da água. Estiveram atentos e parece-me que vocês já conhecem algumas formas de poupança de água e agora têm que passar à ação, têm que a pôr em prática. Vamos lá pôr em prática estas medidas do uso sustentável, do uso eficiente da água, porque, como viram, realmente a quantidade de água disponível para o ser humano é muito pouca. Portanto, se recordam, em 97% da água é água salgada no nosso planeta e apenas 3% é água doce. E desses 3%, nem toda essa água doce está disponível para o ser humano, apenas uma pequena parte. Então, vamos proceder à síntese desta aula. Então, hoje falámos de tratamento e de gestão sustentável de resíduos. Recordámos o que é a compostagem, falámos na incineração, no aterro sanitário e na ETAR. Mas não se esqueçam, por favor, que é extremamente importante, sempre que possível, valorizar os resíduos. Praticar a política dos 3 R's. Próximo ponto. Também foi apresentada a Carta Europeia da Água. A Carta Europeia da Água que tem 2 princípios básicos para o uso sustentável da água e que foi proclamada em 1968 em Estrasburgo. Depois definimos recursos hídricos e apresentámos a sua importância para qualquer um dos setores, quer para o setor urbano, quer para o setor industrial, quer para o setor agrícola. Mas atenção, vamos utilizar a água e evitar o seu desperdício. Depois, ainda apresentámos a distribuição, então, mundial da água, como acabei ainda há pouco de referir. Ainda apelámos ao consumo pelos diferentes setores. Em Portugal falámos do consumo de água pelos diferentes setores, que deve ser um consumo, então, eficiente e sustentável. E ainda vimos algumas medidas que visam o uso sustentável da água. Alguma dúvida? Parece-me que talvez seja pertinente passar esta síntese para o vosso caderno diário, para assim conseguirem, porque não se esqueçam que estamos numa aula de 7º e 8º ano, são conteúdos de 7º e de 8º ano, para alguns estes conteúdos são novos, para outros já não são novos e é importante sempre, mesmo que estejam a ouvir pela segunda vez, é importante que vocês consolidem os vossos conhecimentos. Portanto, aqui estão os temas que foram abordados na aula de hoje. Ora, será que já passaram? Sim? Então eu espero mais um pouco. Está bem, pode ser. Eu vou esperar mais um pouco. Agora parece que já tiveram tempo. Então sim, vamos passar ao desafio. O desafio que lanço para hoje é um desafio extremamente fácil e eu acho que alguns de vocês, se calhar até já adotam atitudes em casa para diminuir o consumo de água. Aquilo que eu quero que façam até à próxima semana é que registem algumas atitudes, precisamente de atitudes que podem ter em casa para diminuir o consumo de água. Estimulem a vossa família também nessa poupança da água. Por exemplo, façam um cartaz com algumas atitudes que adotem em casa e coloquem lá por casa para que os familiares não se esqueçam e vocês também não. Vamos implementar estas medidas para o uso sustentável e eficiente da água. Bem, estamos quase a terminar, eu espero que vocês já tenham passado o desafio. Eu vou-me aproximar aqui apenas para recordar e para me despedir de vocês junto dos trabalhos que os meus alunos
fizeram relativamente à reutilização dos resíduos, estas obras de arte e muitas outras eu gostaria de ter trazido. É com muito orgulho e de certeza que vocês fizeram também trabalhos lindíssimos. Por hoje é tudo. Eu despeço-me, espero que tenham uma boa semana, que tenham tido trabalhos semelhantes a este e não se esqueçam do desafio para a próxima semana. Fiquem bem e fiquem em casa.